Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki, astróloga e mentora de mulheres magnéticas na vida e nos negócios. Assim como você que está aqui me ouvindo, acredito eu. No episódio de hoje, eu trouxe muitos temas diferentes e eu gravei ele em condições diferentes também. Eu tava parada no trânsito e muitas vezes quando eu tô parada no trânsito começa a vir assim, insight, coisa, e eu gravo, só que eu sempre penso, a qualidade vai ficar ruim, sei lá, talvez a linha de raciocínio não esteja tão fazendo tanto sentido, tão lógica, né? Só que dessa vez eu falei, quer saber? Eu tô sentindo muito em gravar e vou aproveitar pra gravar, então é isso, tem ruidozinhos de fundo, mas eu tava assim, realmente parada. E eu espero que você aproveite os próximos 20 minutos, onde eu trouxe questões desde pinceladas sobre um tema que eu quero muito aprofundar aqui, que é a invasão, quando a gente faz comentários que não foram solicitados, até um aprofundamento numa questão, que é o tema desse podcast aqui, desse episódio, sobre a perfeição, o perfeccionismo, essa autocobrança e os medos que vêm com isso. E, consequentemente, as paralisações na nossa vida, como que a gente armazena isso dentro da gente, o que isso causa. E eu trouxe também como fazer diferente. Porque, afinal de contas, a ideia aqui é poder não só compartilhar, a minha experiência, mas também ensinar a partir disso. E eu já fui uma pessoa que, não lidava muito bem com meus sentimentos e emoções. E hoje eu sinto que, justamente por causa disso, eu já aprendi muito, muito, muito mais a trabalhá-los. Eu fiz um paralelo disso com maternidade, afinal de contas, minha gente, esse é o meu universo atual, mas eu também trouxe um paralelo, um bom exemplo de como isso funciona na materialização das coisas. Eu espero que você goste muito. Agora vamos ao podcast. Seja intencional, que não é a mesma coisa do que ser perfeita. Seja intencional nas coisas que você faz e especialmente depois que você faz as coisas que você faz. Depois que você age e reage, fala ou não fala, pensa ou deixa de pensar. Agora na gravidez, é muito curioso como realmente assim, comigo não acontece com frequência, eu preciso exaltar isso, mas existem sim, as pessoas que vêm dar conselhos não solicitados. E sinceramente, qualquer conselho não solicitado, ele não foi solicitado, ele é uma invasão. Então, na gravidez geralmente isso é mais percebido, porque as pessoas tendem a fazer mais. Só que na vida, eu já fui muita pessoa, meu tipo no desenho humano é projetora. E projetores geralmente têm essa tendência. Mas assim, eu sei que é uma tendência humana no geral, mas eu posso dizer que é um pouquinho mais aflorada em projetores. E eu já fiz muito isso, de dar conselhos não solicitados. E, enfim, cada pessoa reage de um jeito, quando esse conselho talvez não é ouvido, não é acatado, não é bem recebido, não importa. Mas, então voltando, conselhos não solicitados sempre são uma invasão. A não ser que a pessoa tenha dado abertura ou tenha pedido opinião, não fala, meu amor. Sério mesmo, assim. Esse talvez seja um conselho não solicitado que eu tô dando aqui, ou talvez, enfim, só compartilhando realmente da minha experiência e dos meus conhecimentos, porque isso se torna uma invasão para as outras pessoas. E uma coisa que eu já tinha visto, eu já sabia disso, já sei disso há muito tempo. E hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, como bebês acho que reagem a gritos quando eles estão no útero ainda, Então, pra mostrar que o ambiente da barriga influencia muito e tal. E assim, eu super sei que o que a mãe vai sentindo durante a gravidez reverbera em N mil maneiras no bebê, no feto, quando ele tá ali na barriga.
o que a mãe tá sentindo, as coisas que ela tá ouvindo ou consumindo ou pensando, porque tudo isso tá reverberando. E aí essa pessoa então me mandou esse negócio não solicitado, falando sobre gritos, né, e a repercussão que isso tem nos bebês. Enfim, eu acho que eu não vou dizer nunca, né, mas pelo menos durante a gravidez tenho certeza que eu não gritei com ninguém, ou coisa do tipo, e essa pessoa me mandou isso depois de eu ter feito uma sequência de stories falando como eu tinha ficado irritada, com raiva mesmo, hoje de manhã, com uma situação que aconteceu. Enfim, eu tava contando sobre isso, como eu lidei com isso, e, bom, beleza, veio esse conselho não solicitado, ou sei lá, essa indicação não solicitada no caso. E uma coisa que eu acho que é muito perigosa quando a gente fala, e eu tô trazendo aqui de novo, não o exemplo dessa parte da gestação, porque é o que eu tô vivendo agora, é o que acaba reverberando bastante, mas isso vale pra tudo. Quando a gente fica com medo de errar, com medo de não ser perfeita, com medo de sentir raiva, com medo de gritar, com medo de fazer qualquer coisa, por causa da repercussão que isso pode ter. Então, é óbvio que sentir raiva não vai desencadear coisas gostosas. É claro que gritar com alguém, comigo mesmo, com quem quer que seja, não é uma reação agradável, não é uma reação que vai me trazer tranquilidade, paz, bem-estar. Não tô dizendo que um grito catártico não possa trazer isso, tá? Mas assim, tô falando no geral, tipo, se você grita com alguém, isso não vai te trazer, não vai fazer um clima tranquilo, né? Acho que a gente pode todo mundo concordar unanimamente que gritar com alguém não cria um clima tranquilo. E se eu olho pra uma informação dessa e eu falo, caramba, minha bebê tá sentindo tudo que eu tô sentindo, ela tá passando por tudo que eu tô passando, eu não posso passar por coisas ruins, porque eu não posso passar isso pra ela. Ou, né, isso, como eu disse, vale pra tudo na vida. Então, tipo, meu Deus, eu não posso sentir coisas ruins. Quantas vezes eu já não vi isso? Porque senão eu não vou materializar as coisas que eu quero, porque pra materializar eu tenho que pensar positivo. Pelo amor de Deus, não existe nada mais, nossa, errado, um conceito mais errado do que esse, de que você tem que ser positiva para materializar as coisas, você tem que ser você. Se você reprime qualquer coisa que seja, se você reprime uma raiva, um grito, uma irritação, e eu tô falando reprimir, tá? Isso é diferente de você aprender a dar vazão a essa energia de uma outra maneira, mas se você reprime isso, você tá armazenando isso no seu corpo ainda assim, sabe? E pelo contrário, tipo, na verdade, né, tem um efeito contrário do que você deseja, porque além de você armazenar isso no seu corpo, você tá criando uma tensão em cima desse negócio. E essa tensão cresce. Tudo que a gente não quer olhar vai crescendo, vai chamando, vai querendo chamar mais a nossa atenção. Então esse podcast aqui tá parecendo uma bronca, um tapa na cara, enfim. Mas é a vibe que eu tô agora, inclusive eu tô super parada no trânsito, então vão ter outros barulhos que não os normais aqui do podcast. Mas pela primeira vez eu quero falar assim, é isso, sabe? Eu realmente tava sentindo em gravar sobre isso, eu não queria postergar, porque eu sabia que depois talvez não viesse o que tinha que vir. E voltando à primeira frase que eu falei, primeira coisa que eu falei, ser intencional não é ser perfeito. Então, a partir do momento que eu sei dessa informação, que as coisas que eu sinto vão reverberar na minha bebê, as coisas que eu ouço, falo, penso, etc. A partir do momento que eu sei que tudo isso reverbera na minha própria vida, na minha capacidade de materialização, o que eu faço com isso? Eu me puno, eu me culpo, eu tento ao máximo ficar ali, tipo, numa neutralidade que é forçada, ou seja, nunca será neutralidade se for forçada, nunca. Ou eu me permito viver com intencionalidade, que é o seguinte. Eu posso olhar para uma situação e falar, tá, eu quero escolher nesse momento, com mais consciência, com ainda mais propósito, com ainda mais força,
agir de uma maneira diferente, processar as coisas que eu tenho internamente acontecendo de uma forma diferente. Isso pra mim é intencionalidade, é estar em presença. E nessa presença eu consigo decidir como eu vou agir com mais facilidade. Ou eu posso olhar e falar assim, não posso sentir isso, não posso sentir isso, não posso sentir isso, não posso sentir isso. E eu vou estar sentindo isso de qualquer forma, eu só posso, às vezes, não expressar, ou eu posso expressar e me culpar, ou eu posso me culpar de qualquer maneira, só por estar sentindo. E a verdade é que você não se deixar sentir, não se deixar viver, você tentar ser perfeito, é o que bloqueia tudo. Falando aqui com relação à gravidez ou maternidade, você acha que é saudável você ensinar? Aliás, vou mudar a pergunta. O que você acha que é mais saudável? Você ensinar já desde o ventre pro seu bebê, pra sua bebê, que é normal sentir coisas que podem ser mais chatas de lidar, mais desafiadoras, mais fortes, mais intensas, enfim. E que é normal sentir isso e você pode ensinar como você pode lidar com essas emoções e esses sentimentos. Você acha que isso é mais saudável? Ou você acha que é mais saudável você fingir que essas coisas não existem? E falar assim, não, isso não existe. Não, a gente vem do mundo cor-de-rosa. Ou, eu tenho que empurrar pra dentro, eu não posso falar, não posso me exaltar, não posso pôr pra fora. Ou você põe pra fora, tal, não sei o quê, e você nunca lida com isso. Qual dessas opções, aqui eu trouxe 3, né? Mas enfim, qual dessas opções te parece mais saudável? Pra mim, sem a menor sombra de dúvidas, que é o que eu escolho fazer na minha vida também, o que me parece mais saudável é lidar com as emoções, né? Mostrar que é normal sentir tudo. Toda ramificação de emoção, ela é normal, senão a gente não ia sentir. É claro, existem momentos, né, tipo, se você tá sentindo muito só uma coisa, enfim, é importante a gente procurar ajuda, procurar outras formas de lidar, se a gente não estiver conseguindo lidar com isso sozinho, mas é importante entender que é normal sentir e dar um passo além de tipo, ok, sentir, como que eu lido? Porque não é só sentir que passou, necessariamente. Às vezes pode até ser. Mas às vezes, eu já vivi muito isso, né? Tipo, eu sentia, eu extravasava, passava. Só que eu chegava onde eu queria chegar, quando eu só sentia, extravasava e passava. Não, eu falando assim, de mim, Patrícia, quando eu fazia isso, pra mim era muito ok, mas eu tava sempre reproduzindo esse mesmo padrão. De sentir, eu sempre só sabia lidar com o que eu sentia quando eu extravasava. Então, isso também não era saudável, né? Eu tava sempre precisando pôr pra fora, explodindo essa emoção de alguma maneira. E pra mim, isso era, tipo, lidar com a emoção? Eu acho que era. Hoje eu acho que isso seria lidar com a emoção? Definitivamente não. Mas enfim. Então, senti, processei essa emoção da maneira que foi, e aí eu sou intencional depois, ainda por cima, eu sou intencional antes, e às vezes ser intencional antes, como eu já falei, mesmo assim eu ainda vou agir de uma maneira que eu não gostaria de agir, eu ainda vou me descompensar, porque eu sou humana, mas aí depois que eu me descompenso, o que eu analiso disso? Eu analiso como eu posso agir diferente na próxima vez. Ou qual gatilho meu talvez tenha sido acionado e qual gatilho eu tenho que trabalhar mais em mim. Por que eu me senti talvez tão ofendida, tão irritada, tão mexida, tão tocada com alguma coisa. A autorresponsabilidade é isso. É entender que, ok, o outro ele pode ter sido um sinal, um mecanismo, um diagnóstico, né? De onde eu preciso olhar mais. De onde eu tenho responsabilidade de fazer diferente. Não é o outro que tem que ser diferente na minha vida, é eu que tenho que olhar pra mim. E claro, livre-arbítrio aqui, né? Se eu não tô afim de conviver com algo que me irrita muito, eu não convivo, sabe? Isso também é ser intencional com a nossa vida. A gente tem que saber quais batalhas, vamos dizer assim, fazem sentido,
quais coisas que a gente tá pronto pra olhar, pra trabalhar, enfim, e quais coisas a gente não tá, talvez a gente nunca esteja, e ok, a gente não precisa ser herói, heroína da nossa vida e batalhar todas as batalhas e lutar contra tudo. Instinto de preservação, né? Então, assim, poder se preservar também quando você sabe que você não tá pronto, às vezes, pra lidar com aquele assunto, é tão importante quanto você lidar com os assuntos que você tá pronta pra lidar. Ok? É isso. Então eu falei, na verdade, aqui nessa questão da gravidez, mas falando de materialização, que eu gosto de poder trazer também essa perspectiva sobre mais assuntos, mas assim, realmente o princípio é o mesmo, né? Se eu travo, se eu tô com, tipo, sei lá, medo de materializar alguma coisa, ou de não materializar aquela coisa, eu fico ali, não posso sentir medo, ou se eu tô triste, tipo, aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal e agora eu não vou conseguir materializar, eu não posso estar triste, eu não posso estar triste, eu não posso estar triste, eu não posso estar com medo, eu não posso estar com raiva, eu não posso estar com raiva, eu não posso estar com raiva. Meu amor, isso só vai tensionar essa emoção no seu corpo. Negar qualquer tipo de emoção e sentimento só vai fazer com que essa coisa se fixe mais a você, e cada vez que você nega, essa coisa cresce porque ela quer ser vista. Todas as nossas emoções querem ser vistas, nossas emoções, nossos sentimentos, e que às vezes também podem nem ser nossos, então a gente se identifica muito com isso. Isso é um tópico talvez para outro momento, né? Sobre a gente se identificar com as emoções e os sentimentos, mas enfim, todos eles só querem ser vistos e reconhecidos. Eles não precisam ser sentidos e exaltados e postos pra fora, não da forma como, sei lá, a gente costuma falar, né, de pôr pra fora alguma coisa. Eles só querem oi, olha só, eu senti raiva. Às vezes eu preciso gritar num travesseiro, às vezes eu preciso, sei lá, fazer uma aula de boxe, socar um João Bobo, não sei o nome daquele negócio. Enfim, às vezes eu preciso meditar, às vezes eu preciso respirar, às vezes eu preciso de silêncio. Só a gente sabe o que a gente precisa, e é por isso que o autoconhecimento é um negócio tão importante, porque a gente pode entender quais ferramentas existem e qual delas a gente precisa naquele momento. Não vai ser sempre a mesma ferramenta para lidar com um assunto que é similar, né? Tipo, raiva. Eu posso lidar com raiva de 1000 maneiras diferentes. Só que qual que eu preciso agora? Só eu posso me dizer qual que eu preciso agora. Porque eu preciso me conhecer a ponto de saber o que eu tô precisando ali. Enfim, mas voltando ao processo de materialização, né? Então eu travei, fui tensionando, fui travando essas emoções dentro de mim, piriri, parará. E aí, o que acontece? Não tem espaço para materializar. Porque eu não vou entrar num flow, eu não vou conseguir me sentir leve. E não é que você tenha que se sentir leve, tipo, ai, mil maravilhas, a minha vida, flores, etc. Não é isso. Mas eu não vou conseguir me sentir leve no sentido de... Sabe quando você tá, tipo, com dor de estômago? Que você sente que tem ali um negócio te pegando? É tipo isso, sabe? Quando a gente tensiona as emoções e ficam dentro da gente. Que, inclusive, podem sim virar uma dor de estômago. Né? A gente pode somatizar essas tensões em questões no nosso próprio corpo físico. Mas, enfim... quando você se sente, quando eu falei leve, né, é simplesmente assim, saudável, ok. Você não precisa estar se sentindo melhor saúde da sua vida, malhando todo dia, mas só tá se sentindo bem, sabe? E se sentir bem não tem a ver com não sentir raiva, ou não sentir medo, ou não sentir tristeza, mas tem a ver, sim, com conseguir sentir essas coisas e liberar essas coisas, abrir espaço, sabe? Passou. Senão a gente fica segurando, mesmo tentando não segurar. Aliás, é tentando não segurar que a gente segura. E aí, voltando, né, quando a gente tá segurando um monte de coisa, a gente não vai conseguir entrar numa sensação de flow. Esse flow, né, com a vida, de estar num ritmo, de estar numa energia de abundância, é o que faz com que a gente consiga materializar com muito mais facilidade. Se eu tô tentando controlar tudo, se eu tô me sentindo completamente escassa e tentando, né, segurar todas as coisas ao meu redor e tal, a vida vai responder muito dessa forma pra gente. Mas se eu tô solta, entregue, fluindo, se eu tô confiando, se eu tô realmente vivendo, sentindo essa abundância, a gente materializa
assim. E só pra encerrar, né, dizendo que essa não é a única forma de você materializar, mas é a mais gostosa, mais leve, a mais eficaz e a que a gente mais aprecia e valoriza. Porque também não adianta a gente materializar 1 trilhão de coisas, que a gente pode, tá? Materializar no controle e tudo mais, mas a gente não vai curtir aquilo, a gente não vai sentir aquela energia. O processo da materialização é tão importante quanto o resultado final, porque a nossa vida está acontecendo a todo momento, ela não acontece só quando a gente chega no resultado final de algo. Se a nossa vida acontece a todo momento, tarararã, veja bem, não faz o menor sentido você passar todo esse processo de uma materialização, por exemplo, nessa energia de tensão, porque você vai estar vivendo tensão. E aí vai chegar o resultado final e você fala assim, nossa, isso aqui talvez não seja nem tão prazeroso quanto eu achei que fosse ser. Porque o processo como um todo foi penoso, foi doído, difícil, pesado, enfim, tanto faz. E é isso, esse foi mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu espero que você tenha gostado dessa versão um pouco mais direta e reta, que faz também muito parte da minha personalidade, mas que eu acabo não mostrando tanto, não é proposital, é uma questão mais assim do meu mapa astral, não é sério, eu tento mostrar mais essa minha personalidade, eu espero que ela tenha transparecido um pouco mais aqui, mas desse aspecto, na verdade, da minha personalidade. Mas, geralmente, o que chega para as pessoas é muito minha energia pisciana da minha casa 10. A casa 10 do nosso mapa astral fala sobre nossa imagem pública. E eu tenho Vênus, Lua e Lilith em peixes na minha 10. Então, geralmente chega uma energia muito leve, suave, tranquila, enfim, fofinha. Só que aqui no podcast deveria chegar mais a minha energia aquariana, que é a energia da minha casa 9, que a casa 9 fala sobre essa parte de comunicações no sentido de realmente podcast, audiobooks, coisas gravadas, coisas escritas. Então, tô tentando ser mais um mix dessas minhas duas energias, que são as duas muito fortes, tanto a aquariana quanto a pisciana. E é isso, minha gente. Se você não me segue no Instagram ainda, vai lá no @patiputz, PATIPUTZ. Se você gostou desse episódio, se você gostou dessa energia mais assertiva que eu tenho muito na minha vida pessoal, assim, e profissional também, só nessa questão da imagem pública que ela não transparece tanto, dá o seu alô ali pra mim, manda uma DM, me conta o que você achou, fala tipo, nossa, Paty, achei você muito diferente ali. Eu gosto mais da outra parte, ou tipo, é isso aí, achei interessante, vamos nessa, recebi uns tapas, tava precisando ou não tava, achei nada a ver, me fala, eu adoro saber. E também amo de paixão quando, se o podcast reverberou em você, você compartilha ele com mais pessoas, seja uma amiga, seja postando nos seus stories, falando pra alguém, enfim, isso faz com que ele chegue mais longe e me faz muito feliz. E se você gostou desse episódio ou de outros episódios, por favor, deixe suas 5 estrelinhas aqui no Spotify, é um negócio também que ajuda bastante o próprio Spotify, né, a reconhecer que o podcast tem valor e ele entrega para pessoas organicamente. Então, pessoas que não me conhecem pelo Instagram acabam me conhecendo por aqui e também acho muito legal isso. Tá bom? Agora sim, um beijo e até o próximo episódio.